boas-vindas ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai falar de um caso que, olha, todo clínico já enfrentou ou ainda vai enfrentar. Pensa assim, na Dona Maria, 75 anos, veio do interior, estudou só até a 2ª série. A família traz ela para uma avaliação, sabe? Estão preocupados com a memória dela. Dizem que ela está mais esquecida, meio confusa. Aí a gente vai lá, aplica nossa bateria de teste padrão, aquela que a gente aprende na faculdade, e os resultados são, alarmantes. À primeira vista parece um quadro de declínio cognitivo bem significativo. Mas será que o problema está na cognição da Dona Maria? Ou será que o problema está nas ferramentas que a gente está usando para medir isso? A nossa missão hoje é exatamente essa, aprender a separar o que é um déficit cognitivo real do que é, na verdade, um viés educacional. E é essa, talvez, uma das maiores responsabilidades que a gente tem na clínica neuropsicológica. Porque o risco aqui é gigantesco. É o risco de carimbar um diagnóstico errado na pessoa, de dar um falso positivo. A gente olha o resultado do teste e fala, olha, tem um problema cognitivo aqui. Quando, na verdade, o único problema é que aquele teste não foi feito para a realidade daquela pessoa. Muitos dos instrumentos que a gente usa, os que são padrão ouro, foram criados e testados em populações de classe média, com alta escolaridade, lá em países do hemisfério norte. Aplicar isso aqui sem uma análise crítica é como, sei lá, tentar medir a temperatura de alguém com uma régua. A ferramenta está simplesmente errada. Ok, vamos desempacotar isso então. A pergunta que um estudante poderia fazer é bem direta. Mas por que a gente não pode simplesmente aplicar os testes conhecidos e depois usar uma tabela de correção para a escolaridade? Tipo, dar uns pontos a mais para Dona Maria só porque ela estudou menos. Parece uma solução matemática, né? Lógica. Onde que está a falha nesse raciocínio? A falha é que isso parte de uma premissa fundamentalmente errada. A de que a escolaridade é só um verniz de conhecimento, de informação. Mas não é. A escolaridade formal, o ato de ir para a escola por anos e anos, não ensina só o conteúdo das matérias. Ela treina o cérebro a pensar de um jeito muito específico. Ela ensina a gente a lidar com o abstrato, a organizar informações em categorias, a seguir instruções complexas e fora de contexto, a gerenciar o tempo sob pressão. São estratégias cognitivas. Muitos testes neuropsicológicos, eles não medem só a função cognitiva pura, tipo a memória ou a atenção. Eles medem também o quanto a pessoa está familiarizada com esse jeito escolar de resolver problemas. Entendi. Ou seja, o teste acaba avaliando duas coisas ao mesmo tempo. A função que a gente quer medir e o quanto a pessoa foi treinada pela escola. E não dá para saber qual porcentagem do resultado vem de cada uma dessas coisas. Não dá para separar. Exatamente. É o que a gente chama de um problema na validade de construto. O teste ele deixa de medir aquilo que ele se propõe a medir. Isso fica incrivelmente claro quando a gente olha para um dos testes mais famosos do mundo. E aqui a coisa fica realmente interessante. Vamos pegar um exemplo clássico para materializar essa ideia. O teste de Stroop. Todo estudante de psicologia conhece. É aquela tarefa em que aparece uma palavra, por exemplo, a palavra vermelho, só que ela está escrita com tinta azul. E a tarefa é ignorar o que está escrito e dizer o nome da cor da tinta, ou seja, tem que dizer azul. Isso mede uma função executiva importantíssima, né? O controle inibitório, a capacidade de frear uma resposta que seria automática, que é ler a palavra. Perfeito. A lógica inteira do teste se baseia numa premissa. Para uma pessoa alfabetizada, a leitura é um processo automático. Você lê a palavra vermelho muito mais rápido e sem esforço do que processa e nomeia a cor azul. O cérebro precisa, então, usar energia, usar o controle inibitório para frear o impulso da leitura e focar na cor. É essa briga interna que o teste quantifica. A gente lê quase sem querer, né? É um reflexo. Exato. Agora, vamos aplicar esse teste na Dona Maria, que mal foi alfabetizada. Para ela, ler não é um reflexo, não é automático. Pelo contrário, é uma tarefa que exige um esforço consciente, lento, sílaba por sílaba. Para ela, é muito mais fácil e rápido simplesmente olhar para a cor e dizer azul.
A tal da briga interna não acontece. O efeito de interferência, que é o coração do teste, simplesmente desaparece. Ou até se inverte. O teste deixa de medir controle inibitório. E ponto. Nossa, isso é impressionante. Quer dizer que por décadas a gente pode ter aplicado um dos testes mais clássicos do mundo e numa parcela enorme da nossa população ele estava basicamente gerando um ruído estatístico. A gente não estava medindo função executiva, estava medindo analfabetismo funcional. É um erro de premissa gigantesco, o teste inteiro desmorona. Desmorona completamente. E isso nos mostra que a avaliação começa muito, mas muito antes de abrirmos a maleta de testes. Ela começa na forma como a gente recebe a pessoa. Para a Dona Maria estar ali numa sala com um profissional que vai testar a cabeça dela, pode ser uma das situações mais intimidadoras da vida dela. Essa ansiedade, que a gente chama de ansiedade-estado, pode derrubar o desempenho dela de uma forma brutal. Ela pode ter um branco, ficar nervosa, e isso não tem nada a ver com a capacidade cognitiva dela. Tem a ver com a reação dela ao estresse da situação. Então, o primeiro passo, antes de qualquer teste, é neutralizar esse medo. É criar um ambiente em que a pessoa se sinta segura, acolhida e, principalmente, não julgada. Precisamente. É gastar tempo. É conversar sobre a família, sobre o lugar de onde ela veio, sobre o que ela gostava de fazer. É construir o que a gente chama de rapport, uma aliança. É explicar em termos simples o que vai acontecer, garantindo que ela pode parar a qualquer momento, que não tem resposta certa ou errada. O nosso objetivo é avaliar a capacidade máxima dela e não o desempenho dela sob coação. E é nesse momento de conversa que entra a nossa ferramenta mais poderosa de todas, a anamnese. A entrevista clínica. E não uma entrevista que parece um interrogatório com uma lista de perguntas frias, mas uma entrevista semi-estruturada, né? Que funciona como um roteiro, mas que permite a gente explorar o caminho. Exato. É nessa conversa que a gente vai entender o mundo da Dona Maria. O que significa esquecimento para ela? É esquecer o nome de uma novela ou é esquecer o caminho de volta do mercado? Qual era o trabalho dela? Ela era agricultura, costureira, dona de casa. Essas atividades exigem um planejamento, uma memória, uma organização que não aparecem nos testes formais. Eu lembro de um caso de um senhor que trabalhou na roça a vida toda. A família jurava que ele estava ficando senil porque ele não conseguia copiar um desenho geométrico complexo. O desempenho dele foi péssimo. Mas na anamnese, quando eu pedi para ele me ensinar a amarrar um nó específico que ele usava para prender uma cerca, ele deu uma aula de planejamento motor e visão espacial. O problema não era a cognição dele, era a nossa régua que estava torta. A anamnese nos dá o contexto para interpretar qualquer resultado que venha depois. Se este conteúdo está trazendo clareza para sua prática ou para os seus estudos, não se esqueça de curtir. Assim a gente sabe que está no caminho certo. E para quem quiser aprofundar ainda mais, deixamos algumas sugestões de bibliografia na descrição, tá bom? Certo. Essa parte sobre a ansiedade e a importância da anamnese é fundamental. Mas também pode deixar o clínico um pouco apreensivo, né? Depois de entender todos os testes que não funcionam, a gente fica com a sensação de estar de mãos atadas. A boa notícia é que não estamos. A pesquisa, especialmente a brasileira, nos deu ótimas saídas, certo? Que ferramentas práticas a gente pode colocar na nossa maleta para avaliar a Dona Maria de forma mais justa? Sim, felizmente temos alternativas excelentes e validadas para a nossa população. Vamos pegar a habilidade visoconstrutiva, por exemplo. A capacidade de perceber e manipular objetos no espaço. O teste clássico para isso é a figura complexa de Rei, aquele desenho geométrico cheio de detalhes que a pessoa precisa copiar. É um pesadelo para quem tem baixa escolaridade, porque exige muita estratégia de organização, algo que é muito treinado na escola. É um teste que mede tanto a habilidade espacial quanto a capacidade de planejar a cópia, que é uma função executiva. Exatamente. Uma alternativa muito mais elegante e eficaz para essa população é o teste de construção com palitos. É incrivelmente simples na aplicação. A pessoa recebe alguns palitos de fósforo e precisa reproduzir 4 modelos que são mostrados a ela. Cada modelo é feito com só 4 palitos. Eles variam em angulação, em simetria, testando a percepção espacial de forma bem direta. Isso é interessante.
Mas um cético poderia dizer: estamos trocando uma figura complexa por 4 palitinhos. Não corremos o risco de simplificar demais e perder a sensibilidade para detectar déficits mais sutis? É uma ótima pergunta. E a resposta está na especificidade. O teste com palitos, ele isola muito melhor a variável que a gente quer medir, a apraxia construtiva. Ele remove a contaminação da estratégia de planejamento que a figura de rei exige. E os estudos mostram que a sensibilidade dele é altíssima. A acurácia para diferenciar idosos saudáveis de pacientes com demência fica em torno de 80%. E o mais importante, ele tem o que a gente chama de validade ecológica. E só para deixar claro para todo mundo, validade ecológica significa que o desempenho no teste reflete como a pessoa realmente funciona no dia a dia dela, certo? Não é só um resultado de laboratório. Exatamente. Significa que a dificuldade em montar os palitos pode prever, por exemplo, a dificuldade em abotoar uma camisa, organizar os talheres na gaveta ou manusear ferramentas. A habilidade medida no consultório tem uma correspondência direta com a vida real da pessoa. E o impacto da escolaridade, ele é drasticamente menor. Essa diferença de viés entre os testes é só uma impressão clínica ou existem dados que quantificam isso? O quão mais justo é o teste dos palitos na prática? Existem e a diferença é gritante. Os estudos que validaram esses instrumentos mostram que a escolaridade pode chegar a explicar 35% da variação no desempenho da figura de rei. 35%? Sim, ou seja, mais de 1/3 do resultado pode ser por causa dos anos de estudo e não da capacidade cognitiva. Já no teste de construção com palitos, esse número cai para apenas 7%. 7%? 7%. A influência da escola é 5 vezes menor. Uau, a diferença é enorme. Isso praticamente tira o fator escolaridade da equação. E a gente pode aplicar esse mesmo raciocínio para outras áreas, como a linguagem. Com certeza. Para nomeação, por exemplo, um teste muito comum é o teste de nomeação de Boston, que tem figuras que podem ser pouco familiares para alguém de um contexto rural ou com menos acesso a certos objetos. Como alternativa, a gente tem o TN-LIN, o teste de nomeação do Laboratório de Investigações Neuropsicológicas. Ele foi desenvolvido aqui no Brasil, como figuras e estímulos pensados para a nossa realidade cultural, e os mesmos estudos mostram que ele também é muito menos influenciado pela escolaridade do que o teste de Boston. E além desses, imagino que existam outros que podem compor uma bateria mais flexível, né? Sim, a ideia é justamente essa. Não é trocar uma bateria rígida por outra, mas ter um leque de opções. A fluência verbal na categoria animais, por exemplo, é uma tarefa muito mais universal do que pedir categorias como marcas de carro. O desenho do relógio também é uma ferramenta poderosa que avalia múltiplas funções. O teste 3 palavras, 3 figuras é outra opção para avaliar a memória de forma mais ecológica. O segredo é o clínico ter essas ferramentas à disposição e saber, com base na anamnese e no seu raciocínio, qual delas vai fornecer a informação mais limpa e precisa para aquele caso específico. Certo. E antes de a gente concluir, acho importante tocar num ponto. Qual o impacto real na vida da pessoa de um diagnóstico errado vindo de uma avaliação mal conduzida? O que acontece com a Dona Maria se a gente simplesmente olhar os resultados ruins nos testes tradicionais e concluir que ela tem um quadro demencial? As consequências podem ser devastadoras. Primeiro, para a própria pessoa. Um diagnóstico de demência pode levar a uma perda de autonomia. A família, com a melhor das intenções, pode começar a infantilizar ela, a tomar decisões por ela, a tirar dela atividades que ela ainda é perfeitamente capaz de fazer. Isso pode levar a um quadro de depressão, de isolamento e a um declínio funcional real, não pela doença, mas pela falta de estímulo. Pode levar ao uso de medicações desnecessárias, com seus próprios efeitos colaterais, muda a dinâmica familiar, gera estresse, ansiedade. Um laudo neuropsicológico é um documento de um peso imenso, e quando ele está errado, por uma falha metodológica nossa, o prejuízo na vida do paciente é incalculável. Então, para a gente amarrar tudo isso, qual é a grande lição que fica para quem está nos ouvindo? Seja um estudante no início da jornada ou um profissional já experiente.
A grande lição é que a avaliação neuropsicológica, especialmente com idosos de baixa escolaridade, é um exercício profundo de raciocínio clínico. A mensagem central não é decorar uma lista de testes bons e testes ruins. É entender a lógica por trás dos instrumentos. É se perguntar: o que este teste realmente exige do meu paciente? Quais são as premissas por trás dele? Essas premissas se aplicam à história de vida da pessoa que está na minha frente? A escolha correta dos instrumentos previne o erro de diagnóstico, evita rotular alguém de forma injusta e, acima de tudo, respeita a trajetória e a dignidade do indivíduo. Nosso objetivo final é sempre obter um retrato fiel das capacidades cognitivas da pessoa, para além das oportunidades educacionais que ela teve ou não. Uma reflexão essencial para uma prática psicológica mais consciente, mais justa e, acima de tudo, mais precisa. Para continuar acompanhando discussões como esta, siga o nosso canal Psi em Áudio e ative as notificações. E para encerrar, fica uma provocação para se pensar. Nós discutimos aqui o viés educacional em testes neuropsicológicos para idosos, mas isso levanta uma questão mais ampla. Até que ponto outros instrumentos que usamos na psicologia em diversas áreas, como a clínica, a organizacional ou a jurídica, também não carregam vieses culturais, sociais e educacionais que talvez a gente ainda não tenha examinado com o devido cuidado crítico? Fica a reflexão.